sociedade brasileira. Porque você tem, por exemplo... Deixa eu ser grosseiro. O ministro Fux está dando entrevista. Essa semana, a decisão da Assembleia é uma decisão... Aí você tem, por exemplo, você tem milhões indo às ruas em julho, as grandes manifestações de julho, e as pessoas querendo que o protagonismo que deve ser da sociedade civil seja de meia dúzia de juízes. A presunção de inocência é uma conquista importantíssima, porque o mundo já teve, desde o pan-germanismo, a presunção inversa da culpabilidade. A Lei de Segurança Nacional dizia: todo civil é um inimigo em potencial. Os anos de chumbo pensavam assim. Na lei hoje, complementar 65, doutor a inversão é tão absoluta que o cidadão tem que provar que é inocente para o judiciário. A lei complementar 65... Quando é o contrário. Quando é o contrário. A lei complementar 05 de 70, a lei das ineligibilidades, a lei da ficha limpa, na época da ditadura, o doutor Djalma era advogado da ditadura, já nesta época, sabe disso, dizia que você tinha que provar que nunca teve uma passagem pela doicode. Pois é. O trânsito em julgado tem uma perspectiva civilizatória. Qual é? Isso. É diminuir o erro no que diz respeito à retirada de liberdade do cidadão. Porque se o juiz incompetente... Mas não existe nenhuma Constituição do mundo. Se... E, inclusive, tem um equívoco monumental na DPF 144, foi dito lá que a presunção de inocência até o trânsito em julgado está em consonância com as declarações universais de direito. Isso não existe. A única declaração de direito que fala em coisa julgada é a declaração de São José da Costa Rica. Só que para o caso em que a aplicação de pena de morte. Porque o morto não pode ser ressuscitado. E a base dessa questão é uma base histórica. Os gregos diziam que a maldade e a bondade estavam dentro dos homens. São elementos que compunham a subjetividade. Onde é que estava o sentido de justiça? Entender o equilíbrio entre as duas coisas, a proporcionalidade entre elas. Quando você vem com o cristianismo, houve um divórcio. Isso. Maldade e bondade. O que é que você vê no judiciário hoje? Maldade, prisões coercitivas, sem que se saiba do que acontece. Prisões que deveriam ser provisórias, que se estendem ad infinito. E membros do Ministério Público e muitos do Judiciário querendo substituir a sociedade baseado no senso comum, como se todo indivíduo tivesse que provar sua inocência. Então, acho que a Constituição de 88, ela é muito clara nesses pressupostos. Por isso que a Constituição... E quando se fala, e não tem essa conversa que era só porque vivemos um período de chumbo, não. Era outro tipo de espírito. O espírito que é a vontade popular materializada no parlamento. Se você é contra a representatividade, se você é a favor da autogestão, que é um direito de qualquer cidadão, uma sociedade. Mas no Brasil, o pressuposto é eleitoral. Bom, a partir do raciocínio... E se continuando assim, esse Congresso que vem aí talvez seja pior do que... Se continuar esse protagonismo, vem pior do que o atual. Para os outros, ou nós outros não, mas para os outros, será sempre pior. Claro que será sempre pior. Pelo raciocínio tanto do Dr. Hélio como do Dr. Dimas Oliveira, quando eles remontam a Constituição dessa forma como ela está colocada, para a garantia desses direitos todos, é bom a gente lembrar, na história, se a memória não me falha, que a Constituição se inspirou muito, remontando aqui ao século XV, a lei do João Sem Terra, que visava exatamente proteger o cidadão dessa arbitrariedade do Estado. Se não estou enganado, é este o período, 1600, por aí. Tal. Você quer dizer, então, pelo seu raciocínio, doutor Djalma, que a Constituição brasileira de 88 exagerou nesta proteção e permitiu, portanto, essas distorções de interpretação na aplicação da lei hoje, colocando dois cidadãos em 2 graus, o cidadão de primeira e o cidadão de segunda classe. Isso é um argumento moralista. Não, veja isso aqui. Por que a Constituição colocou? Peraí, se você for observar, todas as constituições que tiveram vigência no Brasil, a grande Constituição Democrática de 1946, ela diz até a culpabilidade ser demonstrada. Nenhuma Constituição brasileira trouxe essa presunção de inocência nessa dimensão, até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Por que ela trouxe isso? Porque os congressistas, os constituintes, foram vítimas, foram presos, sofreram na pele o autoritarismo. E o pessoal do Centrão, que tinha culpa a ser apurada, não queria também sofrer consequências. Então,
juntou a esquerda e juntou o centrão. Juntaram-se e deram essa presunção de inocência nessa dimensão. Mas acontece que para aquele momento até que se justificava. Só que agora a presunção de inocência não é para tirar o cidadão da sua liberdade. O que é que a presunção de inocência nessa dimensão está? Para que ela está servindo? Para que aquele que já assaltou o dinheiro do Estado continue inocente para continuar assaltando. Aí o que é que acontece? Como a justiça não puniu historicamente detentores do poder político, nem detentores do poder econômico, nós temos uma desigualdade muito acentuada, temos uma violência, porque na medida em que o assaltante está investido no poder e não acontece nada com ele em relação aos seus atos, todo mundo na base da sociedade que não tem uma boa formação quer optar também pela criminalidade, invocando a igualdade. Já que você mencionou assalto aos cofres públicos, você usou este termo, eu estou aqui com o que foi publicado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro. A decisão, onde tem aqui sobre o deputado Paulo Melo, que é um dos deputados atingidos nessa operação, e tem o que foi chamado de contabilidade paralela da FETransporte entre 2010 e 2016. Eu vou dar para o assinante aqui alguns números desse assalto usado, a expressão pelo doutor Djalma. José Carlos Lavoura Leles Marcos Teixeira, 40.473.685 para José Carlos Lavoura. Leles Marcos Teixeira, 1.570.000. Jacó Barata Filho, isso é designação para os respectivos, designou 27.754.990. João Augusto Monteiro, o Jacó Barata é um dos grandes empresários que também está preso nessa operação. Para o João Augusto Monteiro, 23.419. Para o Carlos Miranda, Sérgio Cabral, aqui, 122.850.000. Isso é só um foco de uma das fontes desse assalto a que referiu o doutor Djalma Pinto. Rogério Onofre, 44 milhões. Paulo Melo, que é o deputado que está aí envolvido na preso, 38.625. E para Jorge Pisciani, presidente da Assembleia, portanto, tido como o mentor intelectual candidato ao Senado dessa quadrilha, 49.960.000. Isso é só para ilustrar o seu raciocínio, Djalma Pinto. Tudo isso é verdade, tudo isso tem que ser apurado, mas tudo isso tem que ser feito dentro da lei. Ninguém quer ser condenado, ninguém quer ser processado fora da lei. Nem eu, nem doutor Djalma, nem você, Arnaldo, ninguém. A lei só é ruim quando a gente não está precisando dela. Quando você precisa dela, os princípios da inocência, da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório, de você não ser conduzido coercitivamente sem saber nem se tem inquérito contra você e não ter uma prisão preventiva demorada e transformada em prisão antecipada de pena, todos nós iremos pleitear isso que o juiz nos dê. Agora, quando é nos outros que realmente causa impacto, os números causam impacto, causa, sobretudo, indignação na população brasileira, de fato causa. Agora, há uma Constituição, há uns princípios constitucionais, há uma regra processual que há de ser obedecida. Nós gostemos ou não. Existe um aspecto muito importante que vai ao encontro do que o próprio Djalma e as pessoas de bem querem no país. Por exemplo, a confusão entre ética pública e ética privada é uma coisa que às vezes entorpece a discussão. Por exemplo, na Alemanha, a auditoria ela não está preocupada no corrupto, mas nas áreas da administração pública passíveis de ação corruptora. Porque ele sabe que não tem concurso para gente decente, isso não existe. Você não vai, via concurso, fazer com que uma pessoa, você saiba quem é o corrupto ou quem não é. Da mesma forma que a população às vezes se engana em relação ao próprio parlamentar. Então, na realidade, o que você, no Brasil, o que é necessário, por um lado, instrumentos gerenciais superiores, com transparência e capacidade de evitar que os gatunos possam se assenhorar do dinheiro público
e que a população tenha acesso a essas informações e tenha capacidade de verificação. E o segundo é a própria população não colocar os gatunos para tomar conta de cofre público. Se você observar a população carioca, ela praticamente, os últimos governadores, todos, era quase que uma conduta objetiva em relação ao Rio de Janeiro. O Estado extraordinário, que teve uma Copa do Mundo, que teve uma Olimpíada e que vive uma tragédia sem precedentes, com índices alarmantes de assassinato, inclusive de policiais. Mas esse não é um discurso moral. Não é a Constituição, não é o esquema mental que vai resolver isso. Não é um juiz que se assenhora com capacidade de substituir a população e daqueles que são seus representantes. Quem tem que tirar parlamentar é a lei e a população. Quando ela for votar, ela tem que mudar todo esse Congresso. Agora, isso não vai ser resolvido estendendo-se uma concepção da Constituição para além do que ela foi definida. Arnaldo, o Dimas está colocando uma posição interessante. Qual é o problema? Nós não temos educação para a cidadania. O nosso problema é que nós somos excessivamente egocêntricos e levamos isso para a gestão da administração. Então, o cidadão acha que foi eleito, teve muito voto, aí ele é dono da administração, isso. Ele é dono do cofre, aí ele vai usar para a satisfação do seu interesse pessoal. É o famoso patrimonialismo. Como é que você rompe isso? De duas maneiras. Primeira, pela educação, lá na base, a partir da escola do primeiro grau. E o segundo ponto, aplicando a sanção. Porque nunca houve sanção, aí disseminou essa cultura. O cara acha que ele chega na administração, pela via eletiva, pelo concurso, pela nomeação para cargo de confiança, ele quer assaltar o Estado. Por isso que o Brasil é pobre, desigual e violento. Bom, eu vou fazer mais um intervalo. A produção já nos informa que o tempo para esse bloco já está esgotado. Não sem antes deixar anunciado que no próximo bloco nós vamos discutir o que voltou a semana que passou, a discussão no Supremo Tribunal. Quando nós gravávamos o programa, não tínhamos ainda o resultado da discussão. Vamos falar, portanto, em tese, sobre a posição do Supremo Tribunal Federal para prevenir do que nós estamos discutindo aqui até agora, a manutenção da prisão a partir de decisão de segunda instância e não mais na terceira instância, que é algo que é defendido pela argumentação do professor Djalma e que pela argumentação tanto do doutor Hélio como do doutor Dimas, é evidente que esse argumento se colidem, porque os senhores são mais garantistas, né, com base nos princípios que estão aí da Constituição, exatamente com o trânsito tramitado e julgado. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Aliás, canal 6 da Multiplay e canal aberto 61.4. Você também acompanha este programa pelo canal do YouTube. Para você assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Djalma Pinto, Hélio Parente e Dimas Oliveira, todos advogados. Estamos discutindo essa interpretação da Constituição brasileira com base nos escândalos de corrupção. Na semana que passou, quando nós estávamos gravando o programa, o Supremo ia, em uma das suas sessões, discutir a manutenção ou não da prisão a partir de condenação em segunda instância, algo, inclusive, defendido pela Procuradora-Geral da República nesse instante. Portanto, uma discussão que vai permear, certamente, todo o debate jurídico, político a partir de agora, que é o que nós estamos discutindo aqui, neste momento, com base no que está acontecendo. Me ensinava o
professor Djalma Pinto, que os gregos diziam que que a injustiça é a pior patologia da alma. Né? E Sócrates, se não falha a memória, dizia que... Aristóteles, que a injustiça era... O homem que não conhecia o valor da justiça era considerado o pior dos animais. Em outras palavras, nós estamos discutindo isto aqui. Justiça, injustiça, conceitos muito amplos com base na Constituição. Eu queria então colocar. Dimas, para você, condenação em segunda instância, com base em dados comprobatórios como esses que nós estamos verificando, como a Lava Jato está demonstrando neste momento, é algo para se adotar na sociedade brasileira a partir do nível de degenerescência moral que atingimos? Ou você é daqueles que tem que esperar mesmo até o processo transitado em julgado, até a terceira instância, para poder ter a sanção penal? Cada vez mais eu me convenço de que esse princípio ele tem que ser robustecido. Cada vez mais eu fico preocupado com essa aparente facilidade de se resolver questões de ordem estrutural com a prodigalização das penas, com a crença de que isso poderá resolver questões que são de uma ordem muito mais complexa. Como se, na realidade, prisões, a segunda instância já pudesse resolver questões que a terceira, o último grau, ainda poderia revisar e modificar. Na realidade, considerando a importância da liberdade humana, considerando que o cárcere é uma coisa completamente antinatural, quer dizer, você imagina que na Europa se discute, inclusive, a possibilidade de alguém, num primeiro momento, recusar, inclusive, o primeiro juiz, considerando que é a sua vida que está em jogo. Eu acho que a garantia de que haverá possibilidade de não existência de erro é o aumento do colegiado. Se você tem... Eu te dou só um exemplo. Aqui no Ceará, um jovem entrou e tentou roubar 3 livros da Universidade Federal do Ceará. 5 livros. 5 livros. Foi preso na Polícia Federal por 5 dias. Sorte, entrou um juiz federal que considerou mais que plausível que esses 5 dias de cárcere, pela tentativa de 5 livros, fossem suficientes. O Ministério Público recorreu. Disse, não, tinha que ter processo, tinha que estar preso. Sorte que você tem grandes jovens que da Defensoria Pública que reagiram. Chegou em Recife, segunda instância... Na quinta região? Eu acho que chegou em Recife e consideraram que o Ministério estava correto, que era pouco 5 dias. Recorreram, só sei que terminou, ninguém nem imaginava que isso pudesse ter ocorrido, terminou no Supremo Tribunal Federal das suas turmas, e que foi considerado um absurdo, inclusive, ter caminhado tanto um processo contra alguém que tentou, quer dizer, um país que não tem livros. Crime famélico. Famélico. Famélico do saber. Recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, houve alguém que foi preso, perdeu a mulher, alguma coisa, porque Brasil, se considerou que não tinha as provas da evidências. Todo caminho, o direito moderno da Europa, todo caminha para que o Ministério Público seja parte no processo. O Brasil ainda é aquela figura que o Ministério Público, por isso que ele senta do lado do juiz e o réu fica lá cabisbaixo com o advogado cabisbaixo. Se você chegar em qualquer tribunal, no Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral Raquel Dott está do lado da presidente do tribunal. Não é assim, no mundo mais não é assim. O mundo caminha para o juiz processante e o juiz julgador. O juiz que processa e o juiz que vai julgar o que aquele juiz processou. E o Ministério Público vira só parte. No Brasil, nós ainda estamos, enquanto o mundo está discutindo isso, na França, isso aqui que o Dimas falou, no Brasil ainda estamos, esse protagonismo desses representantes do Ministério Público que vieram de algum ordenamento cristão, divino, né, que são melhores do que a sociedade brasileira. O professor Djalma se manifestar. Existe um aspecto que, do meu ponto de vista, ele robustece o perigo disso, que é a espetacularização de questões que são fundamentais, que é a possibilidade de alguém já ser julgado antes mesmo de conhecer o processo. Porque isso deixa o juiz... Mas em segunda instância o cidadão não já conheceu o processo? Em segunda instância a defesa não já teve acesso? A maioria das vezes... Deixa eu dar um dado. O ministro Secchini, que é o ministro da STJ, vindo do Ministério Público,
né, ele debate hoje na sexta turma da STJ exatamente isso, que o juiz processante não pode ser o Ministério Público, tem que ser um julgador, e o juiz que vai julgar tem que ser outro juiz, né, para evitar o que aconteceu. Agora, eu concordo em parte com o Dima, eu acho que a gente pode fechar a porta, mas não jogar a chave fora. Como é que seria isso? Há um dado do Conselho Nacional de Justiça, um dado administrativo, que 80% dos processos que chegam no Superior Tribunal de Justiça, portanto, a terceira instância recursal da segundo grau estadual, são reformados pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, imagina um cidadão preso na segunda instância, que amanhã o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal revisor da primeira e da segunda, é o terceiro, porque o Supremo é só o constitucional, revisou e considerou que não havia crime. Acabou a vida do indivíduo, não tem mal o que fazer. Entendeu? Então, assim, a presunção de inocência, ela tem que ser, não até o trânsito julgado, eu diria. Ela pode ser mitigada para que, até o pronunciamento definitivo de uma Corte Superior, que está longe dos fatos, que está longe das emoções, que está longe dos embates. Eu, desembargador federal, na cidade do Rio de Janeiro, indignado, abrindo todo dia a televisão, os jornais, vendo a cidade se acabar, a violência urbana em cima de mim. Eu sento para tomar café com a família, o filho foi assaltado, o outro foi roubado, o outro foi levado o celular, o outro, a empregada foi estuprada. Eu, naturalmente, ao perceber o julgamento, ao poder julgar aquilo, vou julgar contra os atores políticos do meu Estado. Eu não vou conseguir separar do juiz, enquanto equidistante como juiz, do juiz da emoção. Mas lá na terceira via, lá no Superior Tribunal de Justiça, que está longe dos fatos, que está longe dos embates, que está longe das emoções, o julgamento pode ser mais técnico, pode ser mais correto. Então, assim, eu defendo assim, fecha a porta, mas não joga a chave fora. Ou seja, em alguns casos, professor Djalma, tanto o Dimas Oliveira quanto o Hélio Parente colocam muito claramente que a prisão, já a partir de segunda instância, é um erro mais grave do que esperar o trânsito em julgado de todos os processos até a terceira. Em outras palavras, é isso. Olha, qual é a sua... Nenhuma declaração universal de direito, nenhuma declaração, a declaração da Revolução Francesa, de 1789, exige a presunção de inocência até a demonstração da culpabilidade. Declaração da ONU de 1948, São José da Costa Rica de 1969. Não existe no mundo presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Aí, pela lógica, todo mundo é inocente no Brasil. Você não pode andar na rua, telefonar na rua que o cara vai roubar seu celular. O ministro Barroso, quando ele fez o voto dele para mudar o entendimento do Supremo, ele fez uma pesquisa lá junto ao CNJ. No ano de 2010 para 2011, 2.918 ações penais prescreveram crimes: peculato, crime contra a administração pública, organização criminosa. Todo esse pessoal ficou elegível, todo mundo está exercendo função pública e ninguém sofreu condenação, prisão nenhuma. Então, na verdade, quando o processo chega no Supremo ou chega no STJ, eles vão examinar a questão de direito, a questão de fato, a materialidade do crime, em tese, já está comprovada. Então, o que é que significa? Quando você vai esperar o Supremo se manifestar para saber se o cidadão cometeu ou não cometeu o crime, você está dizendo que o cara que está denunciado, às vezes com a fotografia filmado, ele tem mais credibilidade para dizer que ele é inocente do que o juiz monocrático que aplicou a pena, por exemplo, por latrocínio, do que o tribunal regional ou local, do que o próprio STJ e lá no Supremo Tribunal Federal esperando julgamento, que, por exemplo, só de deputados e senadores, aguardando julgamento, no Supremo, em 2013, existiam 224 deputados e senadores. Não, mas o de serviço aí, esse de serviço, agora eu me lembrei, falei, o Fantástico Domingo fez uma matéria assim chocante do ponto de vista de jornalismo, mentirosa inclusive, né? Porque ele dizia que uma denúncia penal na primeira instância era recebida em 48 horas e uma denúncia penal no Supremo Tribunal Federal era recebida em 2 anos, questão do foro privilegiado. Como é que, da onde esse dado jornalístico foi tirado?
que uma denúncia penal é recebida em 48 horas no Brasil. Não é, é mentira. A população precisa entender que isso é mentira. Quem foi advogado, militante, sabe que não é isso, que não se recebe denúncia em 48 horas. Dentro de uma lógica moral, eu posso inverter isso. Para que a segunda instância? Dentro de um raciocínio de ordem moral... É uma coisa deseducativa para o povo. Dentro de um raciocínio de ordem moral, se a polícia faz o trabalho dela bem feito, o Ministério Público faz o trabalho bem feito, recolhe as provas cabais, existe um juiz concursado na primeira instância, com capacidade de analisar os fatos, que não erra. Então, para que a segunda instância? Não, porque ele erra, porque tem a possibilidade dele errar. Ah, mas se tem possibilidade dele errar, por que não existe possibilidade da segunda instância errar? Mas então aí, por que nenhum país adota isso? Eu vou explicar por quê. Existem países que, na primeira fase, quando você chega na segunda fase, não são só 2 ou 3 juízes. Nos Estados Unidos da América, o cidadão falsificou um balanço. Tinha estudado na Universidade de Harvard. Foi algemado na mão e no pé. Pagou 10 milhões de dólares para ser solto. Quantas sessões de Supremo e a universidade americana são filmadas? A universidade, não, é um erro. A TV Justiça é um erro. A Universidade de Harvard. A TV Justiça é um erro. Porque o cidadão estudou lá e inflou balanço para enganar os acionistas, a universidade aumentou o módulo da cadeira de ética. Aqui, por exemplo, o Paulo Estados Unidos Maluf. É um país doente, tem 1% da população O Paulo presa. Maluf, vamos trazer para cá. O Paulo Maluf, desde 1970, Paulo Maluf está denunciado aí pelo Tribunal de São Paulo, no Supremo. Está condenado agora no Supremo Tribunal Federal, um processo que demorou 15 anos, mas ainda é deputado. Ô, doutor Hélio, dentro daquele seu princípio de fechar a porta, mas não jogar a chave no mar, demonstrado a culpabilidade do indivíduo em quaisquer dos crimes, não importa se pequeno, maior, público, e isso ocorrendo pela segunda instância, demonstrado, facto. Não é razoável a prisão? Não, porque, muito embora, a princípio, o Superior Tribunal de Justiça, como diz o doutor Djalma, só vai examinar aspectos técnicos legais, não mais a prova, e isso é uma saída do STJ, pela carga de processo que ele tem, para não examinar a questão fática, ele deveria examinar a questão fática, o tribunal existe para isto também, a questão da prorrogação do regime, a questão da dosimetria da pena, a questão das condutas anteriores do réu, que todos podem estar mal aplicadas no juízo de segunda instância. Né? E isso todos são garantias do direito processual penal, do direito penal brasileiro. É nos Estados Unidos do mesmo jeito, porque parece que nos Estados Unidos é tudo muito perfeito. Não, nos Estados Unidos, aqui, os Estados Unidos manda prender logo, a polícia... Tem deputado, tal, não sei o quê. Deputado, senador, a polícia hoje prende e a população reclama da polícia, o cidadão enfrenta a polícia. Então, assim, nós somos sociedades distintas. Nós somos sociedades distintas, nós somos formações culturais distintas, não se pode pegar a casa de um e achar que o jardim dela é melhor do que a casa do outro. 1% da população presa, uma sociedade doente, enferma. 1% da população americana. O que eu debato é o seguinte, eu estou aqui com um trecho da decisão do ministro Teori, no caso do senador Delcídio, em que ele determina a prisão. E o que me chama a atenção é o caráter moral da decisão do ministro Teori, com todo respeito, já que já teve o falecimento dele. Ele diz aqui, o tom absolutista de preceito proibitivo de prisão cautelar... Por favor, pode ler mais calmo para o telespectador. O tom absolutista do preceito proibitivo da prisão cautelar não se coaduna com o modo de ser do próprio sistema constitucional. Isso é a ideia dele. Mas ele arremata essa ideia para dizer assim, a esse respeito, se a presunção do constituinte era de que a conduta dos congressistas seria marcada por honradez e honestidade, aí o conceito moral agora da decisão, muito acima da média nacional, a experiência mostra outro juízo moral, de forma abundante que eles são humanos, demasiado humanos, e por isso sujeitos a cometer crimes e levar perigo a bens jurídicos caros à sociedade e à ordem jurídica. Quer dizer, ele dá um conceito moral para determinar uma prisão. Isto é errado do ponto de vista técnico-jurídico.